Olá, bom dia a todos e todas. Imagino que todos devem estar me ouvindo bem, eu assim espero, que a internet, depois de 2 anos de ensino remoto, ela resolveu dar algum problema hoje. Bom, meu nome é Rodrigo Camargo de Godoy, eu sou professor de História do Brasil Império no IFISH Unicamp, e meu trabalho aqui hoje é coordenar a última mesa, né, do nosso evento, do quarto encontro de pós-graduandos da Sociedade de Estudos do 800, a CEL, que é um evento remoto, né, sediado aqui no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. O título da nossa mesa, que é a terceira mesa do evento, é Patrimônios, Políticas de Memória e História em 2022. Essa mesa ela é composta pelos professores Diego Finder Machado, Janaína Martins Cordeiro e Carlos Francisco da Silva Júnior. Eu vou apresentar, então, cada um dos componentes da nossa terceira mesa. Então, Diego Finder Machado é professor adjunto da Universidade da Região de Joinville, em Santa Catarina, atuando nos cursos de Direito, História e Artes Visuais, e ele também é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade. Diego Machado é doutor em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina, e as suas pesquisas enfatizam a história do tempo presente, principalmente em temas relacionados ao estudo da cidade, memória, patrimônio cultural, vandalismos, museus, identidades e identificações culturais, bem como políticas públicas de cultura. Nesse sentido, o professor Diego Finder Machado também atuou na Fundação Cultural de Joinville, em Santa Catarina. Nós contamos também com a presença da professora Janaína Martins Cordeiro, né, que é professora adjunta de História Contemporânea no Departamento de História e no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. A professora Janaína é doutora em História pela mesma universidade, e realizou estágio de doutoramento também no Centre d'Histoire des Sciences Politiques de Paris. Ela é mestra também em História pela Federal Fluminense. A Janaína é pesquisadora vinculada ao Núcleo de Estudos Contemporâneos e é autora dos livros A Ditadura em Tempos de Milagre, Comemorações, Orgulho e Consentimento, pela editora da FGV em 2015, e aqui eu abro um parênteses para dizer que esse livro faz parte da bibliografia dos meus cursos de Brasil Império, né, desde que eu ingressei aqui na Unicamp, e também do livro Direitas em Movimento, a campanha da mulher pela democracia e a ditadura no Brasil, também pela editora da Fundação Getúlio Vargas em 2009. A Janaína Martins Cordeiro possui experiência na área de história, com ênfase em história contemporânea, nos seguintes temas: memória, história, direitas, ditaduras e regimes autoritários. A mesa também é composta pelo professor Carlos Francisco da Silva Júnior, professor assistente da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Carlos Francisco da Silva Júnior é mestre em História, pela Universidade Federal da Bahia, e doutor pelo Wilberforce Institute for the Study of Slavery and Emancipation, na Universidade de Hull, no Reino Unido. Carlos Silva Júnior foi exchange student no Harriet Tubman Institute for Research on the Global Migrations of African People, na Universidade de York, no Canadá. Suas principais áreas de interesse são a diáspora africana e a construção de identidades étnicas na Bahia do século XVIII e a história da África, com ênfase na Costa da Mina, dos séculos XVII ao XIX. Então, seguindo aqui a ordem estabelecida, né, pelos nossos organizadores do evento, eu passo, então, a palavra ao professor Diego Finder Machado. Lembrando que a nossa dinâmica, né, cada um dos participantes terá entre 20 e 25 minutos, né, para sua exposição, e em seguida nós abrimos o diálogo, né, com o nosso público, que podem nos enviar perguntas que vão ser passadas, e nesse procedimento nós dedicaremos os últimos 30 minutos da mesa. Então, professor Diego Finder Machado, muito obrigado pelo aceite, e a palavra é sua. Olá, bom dia a todos, né? É uma alegria estar aqui com vocês. Primeiramente, eu quero então desejar, né, expressar, né, minha satisfação em compor essa mesa do quarto encontro de pós-graduandos da Sociedade Brasileira de Estudos do 800, cujo tema Patrimônio, Políticas de Memória e História no Brasil de 2022 me instigou a pensar sobre diferentes modos pelos quais na vida social, estabelecemos relações sensíveis com marcas visíveis e tangíveis de passados que ainda se fazem presente, sobretudo aqueles passados que não passam. Eu espero corresponder às expectativas do convite a mim feito para estar com vocês nesta manhã em modo virtual.
Manifesto também a minha alegria, né, em dividir esta mesa com o professor Rodrigo Camargo de Godoy, né, que é responsável por mediar os nossos debates, e com os professores Janaína Martins Cordeiro e Carlos Francisco da Silva Júnior, né, este último com quem já participei de uma das lives da UNPU, que foi uma experiência muito legal. As reflexões que apresento aqui partem de trabalhos que desenvolvi junto ao grupo de pesquisa Cidade, Cultura e Diferença. É um grupo de pesquisa que existe há mais de 15 anos aqui na Universidade da Região de Joinville, na Univille, instituição de sou professor adjunto, e que é liderado pelos professores Ilanil Coelho e Fernando Sossai, colegas do curso de História da Univille e professores também do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade aqui da instituição. Também me pauto aqui nas pesquisas que desenvolvi para a minha tese de doutorado, que foi defendida em 2018, junto ao Programa de Pós-Graduação História da Universidade do Estado de Santa Catarina, a tese que foi orientada pela professora Janice Gonçalves. Bem, ao receber o convite para esta mesa, de início eu fiquei bastante surpreso, né? Preciso confessar isso. Toda a minha formação no âmbito da pós-graduação se deu no domínio da chamada história do tempo presente. Assim, meus temas e minhas reflexões de pesquisa são circunscritos ao período posterior à segunda metade do século XX. Eu não seria propriamente o especialista do século XIX, né, demarcação temporal dos trabalhos envolvidos pela Sociedade Brasileira de Estudo dos 800. Porém, acredito que o desafio a nós proposto foi justamente pensar sobre a atualidade do período oitocentista, isto é, a presença do pensamento oitocentista em debates sobre patrimônios, políticas de memória e políticas de história no Brasil de 2022. Bem, esse é um ano muito significativo, né? E como certa vez refletiu Alfredo Bossi, né, datas são pontos de iceberg, né? Cabendo-nos, então, o desafio de compreender a parte submersa sobre esse número. Neste ano de importantes comemorações, em especial o bicentenário da independência do Brasil, precisamos nos perguntar o que temos para comemorar, né? Em um tempo tão difícil, no qual ainda não conseguimos sair plenamente de uma pandemia para atingir aquilo que esperamos, né, o almejado período pós-pandêmico, em que temos também acompanhado o acirramento das violências contra parcelas marginalizadas da população, talvez a nossa comemoração tenha que ser outra, não mais um ufanismo do passado, mas um trabalho coletivo de luto por todas as vidas perdidas nos últimos anos, vidas que foram desperdiçadas por conta de ações governamentais ineficazes para garantir a proteção da população brasileira. Também nesse momento vem à nossa mente uma outra questão. Que independência é essa que foi conquistada há 200 anos? Somos, de fato, independentes ou, ao invés disso, estamos ainda sob o jugo de uma persistente colonialidade que se manifesta no poder, no saber e no ser? Que vidas foram perdidas para a violência colonial que ainda perdura entre nós? Comemorações são sempre momentos propícios a reaberturas das interpretações do passado, pois age na reiteração e reelaboração de certas memórias emblemáticas. O que intriga nessa ideia de comemoração é a vontade de aproximar as diferenças que se exprimem no cotidiano, diferenças que são de ordem social, econômica, política e cultural, numa celebração pública de memórias supostamente comuns e compartilhadas em sua plenitude. Tais rituais, cuja intenção primeira é a sinergia de esforços em torno de um trabalho coletivo de memória, são nutridos pela expectativa de criar consensos. Assim, uma comemoração é forjada também em um cauteloso trabalho para esquecer dissensos, ou ao menos para silenciá-los por determinado período. Para o antropólogo Geo Candu, entender a força das comemorações nas sociedades atuais implica refletir sobre a significação de acontecimentos não comemorados, pois, na visão dele, é possível que se compreenda melhor uma sociedade considerando que ela não comemora mais do que ela comemora, levando em conta que, apesar de seu caráter efêmero, comemorações acabam deixando marcas duráveis, tais como monumentos, livros, fotografias, dentre outros vestígios tangíveis e visíveis. É possível perceber a persistência de sua força no ordenamento narrativo de memórias compartilhadas em sociedade, ainda que tal força seja constantemente desafiada por outras memórias distantes ou adversas. É exatamente sobre isso que eu quero refletir aqui. De que maneira as memórias e histórias consolidadas e reafirmadas em tempos comemorativos são contestadas por atos públicos, né, atos que afrontam a sacralidade de bens patrimoniais, em especial de monumentos públicos?
O tema da minha tese de doutorado, né, que foi intitulada Marcas da Profanação, Versões e Subversões da Ordem Patrimonial em Joinville, abordou os saberes e práticas relacionados à proteção, preservação e valorização do patrimônio cultural na cidade de Joinville, que é a cidade onde eu vivo. Nela, procurei compreender as motivações e os efeitos sociais de atos de profanação de patrimônios culturais que subverteram, ainda que de modo muito efêmero, aquilo que denominei de uma ordem patrimonial. Alguns desses atos foram rotulados de vandalismo, né? O que também me demandou compreender sentidos historicamente atribuídos a essa palavra. Nos últimos anos, o tema dos ataques a monumentos e bens patrimonializados ganhou forte repercussão midiática, por conta de protestos que ocorreram mundo afora na defesa de que vidas negras importam. O que suscitou, e ainda suscita, manifestações públicas de apoio ou repúdio vinda de diversos lugares, inclusive do nosso campo da história. Depois de tudo o que já foi dito sobre a chamada querela das estátuas, espero ainda ter algo a contribuir com o debate. Afinal, para nós historiadores que sempre lutamos pela preservação dos vestígios do passado, independentemente de que passado se trata, é um trabalho difícil compreender atos políticos que clamam pela retirada ou até mesmo a destruição de monumentos e bens patrimoniais. Isso não coloca a questão: quem tem o direito e o dever de decidir o que podemos fazer com as marcas visíveis e tangíveis de passados que ainda se fazem presente? Isso nos leva também a outra pergunta: quem tem o direito e o dever de se envolver e deliberar em políticas de patrimônio cultural, de memória e de história? Esse debate me leva a pensar sobre aquilo que o antropólogo francês Daniel Fabre chamou de emoções patrimoniais. Em um de seus textos, ele apontou um tipo de situação paradoxal, em que um monumento se torna um evento. Ora, se o monumento representa durabilidade, perpetuação, transmissão de valores do passado, um evento só pode ser efêmero, transitório, instável. Para Daniel Fabre, estudar as emoções patrimoniais implica passar de uma história imóvel e fria que o monumento encarna a uma história fluida e quente que surge de certas situações especiais. Daniel Fabre buscou compreender situações de catástrofes, de descobertas, de intervenções que fizeram renascer a monumentalidade de certos monumentos, que pareciam tanto quanto invisíveis. Ele buscou compreender manifestações públicas em que emerge certo apreço renovado por determinados vestígios do passado. Porém, acredito que a ideia também seja útil para pensarmos nas situações recentes em que atos políticos manifestam rejeição por monumentos públicos. Então, caberia perguntarmos: atos coletivos, inesperados e intensos, que expressam uma rejeição a certos monumentos do passado, em especial monumentos que evocam no presente passados racistas, colonialistas e autoritários, também fazem renascer uma monumentalidade um tanto esquecida? Há nesses atos uma busca por tornar visível algo até então invisível? Certamente, diferente do Daniel Fabre, eu estou trabalhando com uma concepção um pouco mais restrita da ideia de monumento. Restringe-me aquilo que o historiador da arte austríaco, Alon Rico, chamou de monumento intencional, isto é, monumentos que surgiram com o objetivo de fazer que se lembre, no futuro, de algo importante do passado. Ainda que Hegel, no limiar do século XX, acreditasse que o interesse por esse tipo de monumento estivesse em declínio, eles ainda persistem nas praças e parques das cidades contemporâneas. E alguns desses monumentos, que pareciam esquecidos e invisíveis a grande parte das pessoas, ainda incomodam muito, pois eles representam passados difíceis que incitam homenagens a racistas, colonialistas e ditadores. Pensar sobre o ataque a monumentos e ao patrimônio talvez seja um bom exercício para se compreender emoções patrimoniais na contemporaneidade. Alguns desses ataques nos chamam a atenção de modo impactante para as formas como certos passados de violência contra grupos subalternizados se fazem presentes, passados que não passaram. No presente, esses passados que provocam o ressentimento de memórias de dolorosa recordação são acionados em debates públicos que visam reabrir suas interpretações para incluir narrativas sobre experiências vividas por vítimas de acontecimentos traumáticos e por grupos estigmatizados socialmente excluídos. Ao buscar dar visibilidade ao que foi invisibilizado pelas narrativas históricas e memoriais, esses debates públicos criam expectativas de que releituras do passado possam impulsionar reivindicações de movimentos sociais do presente em suas lutas anticolonialistas, antirracistas, antimachistas, antifascistas e antinegacionistas. É em tal lugar que a gente pode situar, né, o debate acirrado e polêmico sobre o incêndio da estátua do Borba Gato, né, monumento paulista, que foi incendiado em 24 de julho de 2021.
Ao parafrasear o título de um belo romance do escritor tcheco Milan Kundera, escrito em 1983, penso que precisamos lidar no tempo presente com o insustentável peso do passado. Afinal, a presença do passado e de seus vestígios pode ser encarada de duas maneiras, como herança ou como fardo. Como indicou Paul Ricoeur, se por um lado recebemos vestígios do passado como uma herança a ser protegida, preservada e transmitida ao futuro, por outro, alguns desses vestígios pesam sobre o presente. São como fardos difíceis de carregar e fantasmas que por vezes ainda assombram. Em relação a monumentos públicos, esse fardo parece pesar ainda mais, pois são marcas no espaço que buscam evocar um tempo pretérito a ser continuamente comemorado e celebrado. Além disso, monumentos nos levam a uma outra questão. Se consideramos que a função principal de um monumento é marcar no espaço público uma homenagem a certo acontecimento ou personagem histórico, é possível ainda no presente considerar justa a homenagem atribuída no passado? Aristóteles, ao refletir sobre o que chamou de justiça distributiva, ou seja, a justa distribuição de bens e honrarias entre os membros da polis, dizia que uma distribuição somente poderia ser justa se fosse atribuído a cada um o que é seu, em sua justa medida. Em cada situação, quais são as qualidades que achamos que deveriam ser reconhecidas e recompensadas com honrarias? Sem dúvida, tal percepção muda historicamente, conforme mudam as percepções de uma sociedade a respeito daquilo que consideram digno de honra. Na atualidade, muitos de nós consideramos uma afronta ao bom senso manter vivas as homenagens a ditadores, escravizadores e colonialistas. Uma decisão sobre qual seria a justa memória, para novamente citar Ricoeur, é sempre uma decisão política, que em tese deveria se dar com o envolvimento amplo e democrático dos membros de uma comunidade política. Porém, poderíamos afirmar que a função de um monumento poderia ser outra. Por exemplo, a função aparentemente neutra de documento, ou seja, de vestígio mobilizado para apenas compreender o passado histórico. Sem dúvida, sim. Porém, na vida em sociedade, não podemos esquecer que funções atribuídas a certos objetos perduram apesar dos esforços para neutralizá-las. Penso que é árdua a tarefa de neutralizar completamente a função comemorativa e ufanista de um monumento público. Isso nos exige um profundo trabalho de memória e de história. Alguns nos dizem, que devemos encarar o passado por ele mesmo, pelos seus próprios valores, despido dos preconceitos do nosso próprio tempo, evocando o que sempre aprendemos ao ler historiadores do século XIX, o chamado século da história, tal como Fustou de Coulanges, por exemplo. Ou seja, pede-nos que tenhamos empatia pelo passado e em sua singularidade própria. Sem dúvida, isso é necessário e se mostra indispensável a qualquer historiador. Certamente, devemos evitar o risco de cair em anacronismos. Porém, como nos alertou Walter Benjamin, em sua 7ª tese sobre o conceito de história, corremos sério risco de estabelecer uma relação de empatia apenas com os vencedores da história. Nas palavras dele, palavras belíssimas, o que num momento dado dominam são os herdeiros de todos os que venceram antes. A empatia com o vencedor beneficia sempre, portanto, esses dominadores. Penso que hoje se mostra urgente e necessário o desafio proposto por Walter Benjamin de escovar a história contra pelo. Afinal, a criação de monumentos a personagens controversos não é uma prática que ficou só no passado, no período oitocentista, uma prática do século XIX. Ainda hoje são erigidos monumentos celebratórios a personagens que no passado atuaram em massacres de populações indígenas e negras. No presente, isso alimenta o racismo que estrutura a nossa sociedade. Um exemplo, breve que eu quero falar, ocorreu recentemente no município catarinense de Nova Veneza. Em 2020, foi inaugurado um monumento a um personagem chamado Natália Coral, tido como um dos fundadores do município. Porém, a historiografia imputou a esse personagem o papel de bugreiro, ou seja, caçador de indígenas Xoclen que viviam no estado. Conforme registros históricos, após uma batida, ele trazia a orelha dos índios na salmoura, só para o riso, para a graça. Em nota de repúdio assinado pelo curso de licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, um curso oferecido na Universidade Federal de Santa Catarina, essa nota fez a seguinte reflexão: essa conduta bárbara não condiz com civilidade, com humanismo, não condiz com homenagem póstuma. Praças, estátuas, bustos são formas de solidificar símbolos e assim dar continuidade a memórias, fortalecendo visões e narrativas históricas. Os fatos históricos não mudam, mas nós podemos mudar quem escolhemos como heróis para o nosso presente e o nosso futuro. Esse exemplo nos faz pensar sobre outra questão, o que pode ser considerado como grande para a história.
Ao nos depararmos em praças das cidades com estátuas de personagens históricos que hoje consideramos infames, intuímos que essa presença perpetua uma injusta distribuição de honraria. Por que ainda hoje, com tudo o que se passou a saber sobre o passado do colonialismo de regimes políticos autoritários, mantemos íntegras as homenagens a colonialistas e ditadores? Isso se deve a uma empatia com o dominante ou ao apagamento da barbárie que subjaz a civilização, né? Tal como já nos lembrava Walter Benjamin? Bem, se para Walter Benjamin essa empatia histórica deve ser devotada aos vencidos e não aos vencedores, ou seja, uma empatia por todos aqueles que foram soterrados por homens tidos como grandes heróis da história, outro filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, ao abordar o que chamou de história monumental, considerou relevante buscarmos referência nas grandezas do passado. Para ele, grandezas do passado, serem conhecidas, nos fariam pensar em como também ser grandes, ao nosso próprio modo. Porém, para ele, essa grandeza não estaria onde se costuma achar que ela está. Sua inspiração para pensar desse modo foram as aulas, do historiador Jacob Burckhardt, que assistiu na Universidade da Basileia, na Suíça. Na perspectiva de historiador, corremos o risco de confundir grandeza com poderio, pois a verdadeira grandeza só é atribuível a algo único e insubstituível. Em suas palavras, um grande homem é aquele o qual o mundo nos parecia incompleto porque determinadas grandes ações só podiam ser concretizadas por ele, em sua própria época e ambiente, sendo inconcebível sem ele. Ou seja, para ele eram grandes os filósofos, os artistas, os poetas, que ainda se mostravam inspiradores, e não políticos e chefes militares poderosos. Acreditava ele, inclusive, que cada época as sociedades poderiam fazer a revisão dos critérios de escolha desses homens considerados grandes. Tá? Eu vou tentar agora encurtar um pouco a minha fala. Mas se a gente pensar casos bastante emblemáticos recentemente, como o monumento do Cecil Rhodes, na África do Sul, ou o monumento do Edward Colston, em Bristol, e o que aconteceu, os movimentos de derrubismo e as manifestações públicas, a gente pode levar isso em conta, o que a gente pode tornar como grande e como a gente tem que rediscutir as honrarias que foram apresentadas no passado. Bem, tentando agora me encaminhar para uma parte final da minha fala, eu queria só falar das possibilidades de subversão de patrimônio cultural e monumentos públicos e as implicações dessas subversões em uma política de memória. Tá? Deixa eu só encontrar a parte. Alguns atos, como esses que a gente viu nos últimos, principalmente no último ano, alguns atos, ao sobreporem usos e significados a bens culturais, podem evocar críticas à sacralidade de certos patrimônios, ao passo que, em situações específicas, criam espaços de aparecimento para indivíduos e grupos sociais invisibilizados. Tais espaços de aparecimento, ainda que insólitos e fugazes, expõem uma esfera pública restritiva ao direito de aparecer, isto é, ao direito de indivíduos e grupos de se mostrarem em público em busca de reconhecimento de suas reivindicações políticas. Perceber a potência de atos de profanação nos permitem deslocar o foco da história do patrimônio e observar de perto as maneiras diversas como indivíduos e grupos se relacionam com os bens patrimonializados e seus usos subversivos. Certas performances e monumentos no patrimônio criam espaços de visibilidade, ainda que efêmeros e circunstanciais, uma chance de mostrar diferenças encobertas e confrontar a visibilidade do patrimônio para ostentar outras maneiras possíveis de viver. Afinal, para alguns grupos, como para populações negras e LGBTQIA+, populações indígenas, aparecer na vida pública já é correr algum risco, inclusive risco de sofrer violências diversas. Por isso, o ato de criar em lugares patrimoniais esses espaços de visibilidade indica um desejo de se mostrar livremente e colocar em pauta suas reivindicações políticas. Segundo Judith Butler, afirmar que um grupo de pessoas continua existindo, ocupando espaço e vivendo obstinadamente já é uma ação expressiva, um evento politicamente significativo. Isso pode acontecer, inclusive, sem palavras. Ainda para ela, os corpos reunidos dizem não somos descartáveis, mesmo quando permanecem em silêncio. A esfera pública deve ser interpretada, segundo a autora, também como uma esfera do aparecimento, em que os modos pelos quais podemos aparecer aos outros são regidos por normas restritivas. Portanto, para Butler, é apenas por meio de uma forma insistente de aparecer precisamente quando e onde somos apagados que a esfera da aparência se rompe e se abre de novas maneiras. E isso é sempre muito arriscado. Porém, um tipo de risco que talvez valha a pena correr, e seja importante, para a gente. Em momentos excepcionais, como momentos comemorativos que estamos vivendo, bens patrimoniais e monumentos públicos podem servir como um palco iluminado para dar a ver lutas pelo direito de aparecer a grupos invisibilizados. Ao profanar a sacralidade do patrimônio, grupos distintos
subvertem uma ordem patrimonial e suscitam aberturas para outras interpretações sobre o passado e o presente. Isso permite buscar visibilidade a formas diferentes de viver o patrimônio. Em um ano de comemorações, devemos estar atentos a emoções patrimoniais que venham a surgir nas relações tensas e conflituosas com monumentos que continuam a adornar as praças públicas das cidades, percebendo contra-comemorações que visam, de certo modo, uma decolonização das nossas interpretações do passado. Obrigado pela atenção. O seu Rodrigo está travado. Acho que ele caiu. Ele está voltando. Voltou. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim. Olá. Janaína, voltei? Vocês estão me ouvindo? Novamente, eu peço perdão pela internet. Diego, peço perdão, eu não consegui ouvir o seu momento final aqui na internet. Sim, sem problema. Sim, eu vou tentar novamente entrar pelo celular, mas nesse momento, então, antes de eu tentar a reconexão, eu agradeço ao professor Defender Machado, né, pela sua participação. Acho que agora a professora Janaína Cordeiro, da Federal Fluminense. Janaína, por favor. Obrigada, Rodrigo. Bom, eu que agradeço o convite da CEL, da comissão organizadora do evento. Aproveito para parabenizar pela iniciativa tão importante, né, por propor esse espaço de discussão tão diversificado sobre um tema importantíssimo da gente debater. Quero cumprimentar meus colegas, dizer que foi um prazer ouvir o professor Diego, vai ser um prazer também ouvir o professor Carlos. Bom, quero também cumprimentar o pessoal que está assistindo, acompanhando aqui o debate. Eu vi que a sala está bem cheia, isso é bem legal, né? Enfim, eu vou, espero poder contribuir aqui para o debate. E eu, bom, considerando aqui a proposta da mesa, né, Patrimônios, Políticas de Memória e História em 2022, e ao mesmo tempo também considerando a minha pesquisa, o meu trabalho sobre o sesquicentenário da independência em 72, né, eu imaginei, né, eu queria, na minha fala, destacar as concepções de história que marcaram, em 1972, as celebrações de 1822, pensar um pouco nas leituras que a ditadura fez, não apenas do 7 de setembro, mas também da história pátria, de uma maneira mais ampla, e dos heróis nacionais naquele momento específico. E aí, para fazer isso, né, eu imaginei me concentrar nas escolhas principais feitas pela Comissão Executiva Central, que foi criada ainda em 71, foi constituída ainda em 71, para planejar os eventos de 72. E aí, quando eu digo, né, pensar as escolhas feitas pela comissão, pela SEC, acho que é importante considerar, evidentemente, que cada uma dessas escolhas implicava em optar por uma determinada narrativa sobre o passado, em detrimento de outras tantas possibilidades narrativas. Ou seja, implica em considerar que cada escolha feita, né, ali em 72 pela comissão, como sempre acontece quando a gente lida com memórias coletivas, né, que cada escolha compreende os ditos e os não ditos, né, compreende o que deve ser lembrado e também compreende certos silenciamentos. E aí, para pensar sobre esses usos políticos da independência pela ditadura, em 1972, eu vou me concentrar em dois aspectos principais, que são a escolha do Dom Pedro I como grande herói daquele ano,
E, em segundo lugar, de um certo modo, a organização do calendário cívico comemorativo entre 21 de abril e 7 de setembro. As escolhas das datas e dos eventos nesse espaço de quase 6 meses de festa que a ditadura propôs. E essas escolhas, acho que é importante dizer, elas se ligam a determinadas concepções de história, e acho que aqui é importante não esquecer que, para realizar os festejos, a ditadura contou com uma estrutura organizacional dentro dos seus ministérios, dentro das Forças Armadas, mas também contou com a participação de determinada intelectualidade da época, reunida principalmente no IHGB, no Conselho Federal de Cultura e na Biblioteca Nacional. Evidentemente, muitos desses intelectuais também circulavam por esses 2 ou 3 desses meios, mas, enfim. Mas essas escolhas, elas também se ligam ao contexto político, econômico mais amplo da ditadura naquele começo da década de 1970. Mas, então, nesse sentido, acho que antes de me voltar para o que eu gostaria de me concentrar aqui, né, a escolha do Dom Pedro e a escolha da data inicial e de encerramento da festa, acho que era importante também dar uma panorâmica, né, no como a festa foi organizada, como a festa foi pensada em 72. Bom, acho que primeiro de tudo, para a gente entender a especificidade das comemorações do sesquicentenário ali em 72, lembrar que a gente estava naquele momento no contexto do milagre brasileiro, do chamado milagre brasileiro. Quer dizer, era um momento em que a ditadura vivia o ápice seu ápice repressivo, né, quando os órgãos de informação de repressão estavam funcionando muito bem na caça aos seus inimigos, mas foi também um período que a ditadura foi mais popular, né, esses primeiros anos da década de 70, e em grande parte em função do que a gente entende como um milagre brasileiro. E nesse contexto do milagre, né, quando as comemorações do sesquicentenário começaram a tomar forma, no segundo semestre de 71 ainda, o general escolhido para presidir a Comissão Executiva Central, o general Antônio Jorge Correia, ele deu uma declaração em que ele dizia que as comemorações deveriam ser grandiosas, fazendo jus ao quadro palpitante das realizações brasileiras. Então, as festas do sesquicentenário, acho que isso talvez seja o mais importante para a gente entender, né, como a ditadura imaginou a festa, é exatamente isso, elas deveriam transmitir a atmosfera dos anos do milagre. E aí acho que é importante pensar no slogan oficial da festa, né? O slogan oficial dizia que em 1822 o Brasil tinha conquistado a independência política e em 1972 o Brasil finalmente conquistava a sua independência econômica. Quer dizer, era um slogan que tinha a capacidade de fazer a síntese perfeita do ponto de vista da ditadura entre passado e presente, e colocar nesse sentido a ditadura como um desdobramento da história nacional. Ligava a ditadura, num certo sentido, ao nascimento da nação. Então, o calendário cívico, entre 21 de abril e 7 de setembro, a verdade é que alguns eventos foram rememorados antes, né? O dia do Fico, o dia da abertura dos portos, todos esses eventos foram lembrados antes de abril. Mas o calendário cívico, ele começou oficialmente no dia 21 de abril e se encerrou na Semana da Pátria, e, evidentemente, com destaque para os desfiles do 7 de setembro. E a festa teve um grande evento principal, que foi o traslado dos restos mortais do Dom Pedro I de Portugal para o Brasil, e saindo do Porto, a verdade é que ele saiu de Lisboa, embora
Ele saiu de Lisboa, chegando no Rio, ele chegou no Rio no dia 22 de abril, trazido por uma grande comitiva portuguesa, que incluía o próprio presidente português, o Américo Tomás, do Rio de Janeiro ele faria os restos mortais de Dom Pedro I fariam uma peregrinação por todas as capitais do país, até terminar em setembro, em São Paulo, quando ele seria finalmente... os seus despojos descansariam pela eternidade no Ipiranga. Mas, além desse que foi o grande evento, e que, no certo sentido, né, fazia essa ligação entre o 22 de abril e o 7 de setembro, né, e aí essa celebração do laço com o colonizador foi muito importante em 72, mas o outro evento importante do sesquicentenário foi a abertura no dia 21, com os encontros cívicos nacionais, no dia de Tiradentes. Os encontros cívicos nacionais foi determinado que eles deveriam acontecer em todas as cidades do país, e aí cada cidade organizaria o evento, né, com shows musicais, com jogos esportivos, enfim, da forma que quisessem, mas desde que parassem todas às 18 horas para ouvir o pronunciamento do presidente em cadeia nacional de rádio. Mas a festa ela teve, evidentemente, outros eventos, né, entre esses dois. Mas o que caracterizava o sesquicentenário foi a abertura no dia 21 e depois, principalmente, o traslado de Dom Pedro I pelas capitais do país, fazendo, num certo sentido, uma conexão com algo que era fundamental para a ditadura, que era um certo discurso de integração nacional. Bom, mas a festa ela não se dividiu entre o Tiradentes e o Dom Pedro I, né? O Tiradentes ele precisava ser lembrado, mas o grande herói daquele ano foi o imperador. E aí é que eu queria refletir um pouco o porquê da escolha da ditadura por Dom Pedro I. A escolha de Dom Pedro I como herói em 72 foi a escolha do tempo presente, né? Mas não era uma escolha simples. Ao contrário do que aparentemente, né, um grande público pode imaginar, o imperador ele não é o herói óbvio da independência. Ele não foi o herói, por exemplo, por ocasião do centenário, em 1922, quando a República preferiu o José Bonifácio. Em 72, o nome de Dom Pedro I encontrou resistência no âmbito do próprio governo. A agência de propaganda da ditadura discordava se era prudente centrar as comemorações na figura de Dom Pedro I e também num evento que parecia um grande, e que era, na verdade, um grande velório cívico do herói, né? E Dom Pedro era, de fato, uma figura complexa e mesmo ambivalente, né? Por um lado, ele expressava a força e a autoridade que a ditadura tanto prezava. Por outro, a sua figura era conhecida pela informalidade no trato pessoal, pelo caráter mundano dos seus comportamentos, né? E sob esse aspecto, tratava-se de uma escolha pouco evidente para um regime que apelava tanto ao sentido de ordem, de moralidade, de defesa dos costumes, né? De forma que a solução encontrada pela SEC foi recuperar, pela Comissão Executiva Central, foi recuperar a imagem de Dom Pedro sob um viés bastante oficial. Então, a partir de uma concepção de história que privilegiava os grandes heróis nacionais, a ditadura foi retomando as qualidades, através da figura de Dom Pedro, né, de um monarca forte, inteligente, audacioso, impetuoso, mas que era também sensível às necessidades do povo. Certamente, a personalidade dele era muito polêmica, e ele era conhecido como um fanfarrão, como um marido infiel e agressivo para a primeira esposa, e era conhecido também como corrupto.
Mas, apesar disso, a ditadura soube representar Dom Pedro I a partir da afirmação de características consideradas positivas, silenciando sobre os aspectos polêmicos. Então, ela afirmava, a partir disso, a autoridade do príncipe, do imperador, e silenciava sobre as suas tendências corruptas. Ela festejava a personalidade espontânea, às vezes intempestiva, das suas atitudes, sem dizer coisa alguma sobre o seu gênio agressivo, os seus casos extraconjugais. Ao mesmo tempo, a comissão procedeu a uma recuperação militarizada da imagem de Dom Pedro I, favorecendo a sua identificação com as Forças Armadas e com a ditadura, exaltando as qualidades como força e autoridade. Aliás, adjetivos, né, força e autoridade, que não eram estranhos a uma sociedade que vivia já há 8 anos sob uma ditadura. Então, essa leitura de Dom Pedro e do 7 de setembro tinha, portanto, como objetivo o enaltecimento dessas características e, por conseguinte, o enaltecimento da ditadura. E aí não foi difícil para as pessoas perceberem que as características que um bom brasileiro deveria possuir eram aquelas atribuídas e celebradas na figura do Dom Pedro I, as quais eram constantemente relacionadas no presente ao próprio presidente Médici. Essas semelhanças entre Dom Pedro e o Médici, evidentemente, elas foram construídas pelo discurso da ditadura, mas elas somente puderam ser compartilhadas e associadas a esses dois personagens porque elas conformavam importantes aspectos de determinado imaginário coletivo nacional, do qual a ditadura era reflexo e que, ao mesmo tempo, ela soube potencializar. Aliás, é importante dizer que o caráter despótico de Dom Pedro I, ele não era estranho à cultura política de grandes parcelas daquela sociedade nos anos 70. O que fazia dessa associação entre Dom Pedro I e o Médici algo bastante palpável. E se as demandas do tempo presente determinaram as formas de recuperação do passado, não foi por acaso que o imperador pôde ser visto em 72 como a imagem do herói da nação. A imagem de um imperador combinava, de acordo com o que a ditadura imaginava, muito bem com o país em festa e com as imagens eufóricas das transformações proporcionadas pelo milagre. Então, era através do espelho do imperial, do espelho da nobreza e das promessas de um futuro grandioso que a ditadura propunha olhar para o passado. Mas, se Dom Pedro foi o grande herói do sesquicentenário, a tradição da República Brasileira fez do Tiradentes o seu herói máximo. Então, as celebrações de 72, elas não podiam ignorar essa tradição, e nem precisava, porque o Tiradentes também não era um herói estranho à ditadura. Foi o Castelo Branco que, ainda em 65, transformou o Tiradentes em patrono da nação brasileira. Então, por isso, a escolha da abertura das festas no dia 21 de abril parecia congruente. Em uma das primeiras reuniões da comissão organizadora, da SEC, eles estabeleceram que as comemorações do sesquicentenário elas deviam ser condensadas e limitadas a uma faixa do ano para não cansar o seu público, e para não vulgarizar as festas cívicas. E aí, para os intelectuais, políticos e militares envolvidos na organização do evento, tributários de uma tradição histórica que valorizava os grandes homens e os grandes acontecimentos, pareceu lógico que essa faixa do ano ficasse limitada entre o 21 de abril e o 7 de setembro. O general Correia, presidente da SEC, ele ainda deu um passo à frente nessa releitura do passado, afirmando que as duas datas se complementavam, o 21 de abril e o 7 de setembro. E essa associação entre o 21 de abril e o 7 de setembro, ou entre as figuras do Tiradentes e do Dom Pedro I, ela não foi estranha em 72. Ao contrário, ela apareceu frequentemente no discurso oficial da ditadura e ela foi predominante, como se um evento complementasse mesmo o outro, como se
a luta travada pelo Tiradentes não tivesse sido travada contra a casa a qual o Dom Pedro I viria a pertencer. Então, foi partindo desse pressuposto que a ditadura buscou destacar os aspectos comuns entre as duas figuras históricas, mesmo que para isso fosse preciso um exercício de contorcionismo contrafactual, e fez dessa ideia de que ambos haviam lutado pela independência a base do mote das comemorações. Então, Tiradentes aparecia nessa história oficial que eu comemorava como um precursor. A sua luta viria a inspirar os que viriam depois dele, inclusive o próprio Dom Pedro, um português que fez a independência brasileira, com pulso forte, porém sem grandes rupturas, preservando os laços com a antiga metrópole. Os quais, como eu disse, foram muito celebrados por ambas as ditaduras, brasileira e portuguesa, em 72. Então, foi essa lógica histórica que exaltava a continuidade e a conciliação, colocando em segundo plano os conflitos, que se estabeleceu em 72. Então, embora o herói do sesquicentenário fosse Dom Pedro I, em torno do qual se concentraram as comemorações, o Tiradentes não podia ser esquecido. Afinal, ele era o protomártir, o grande herói da República. Porém, a figura do Tiradentes podia ser considerada subversiva, de acordo com determinadas leituras. Então, por isso, ela foi relegada ao segundo plano, em relação a Dom Pedro I. Mas não só pelo potencial subversivo da sua figura. Me parece que um grande argumento para preferir o Dom Pedro I ao Tiradentes é a associação constante do Tiradentes ao martírio. Tiradentes é aquele que faz o sacrifício máximo pela pátria. E aquele país, no auge do milagre brasileiro, embora tivesse uma leitura da história pátria que valorizasse o sacrifício, não queria falar de sacrifício naquele momento, mas não queria falar de martírio. Ao contrário. Então, nesse sentido, a escolha do imperador fazia o elogio da autoridade, que no passado, da mesma forma como acontecia no presente, não havia sido eleita, mas que era aceita e, em última instância, celebrada. Bom, então o Tiradentes acabou secundarizado em detrimento da figura do Dom Pedro I, que despertava tantas aproximações com as lideranças do presente. Mas, como eu dizia, o Dom Pedro I pareceu um herói mais apropriado ao sesquicentenário, porque a sua imagem, justamente, a forma como sua imagem foi representada em 72, fazia o elogio da ordem, da liderança, do pulso firme, e, ao mesmo tempo, conciliador, capaz, ao mesmo tempo, do grande gesto e de controlar eventuais revoluções sociais. Bom, acho que, num certo sentido, para eu caminhar para o fim, o êxito das comemorações de 72 me parece que residiram justamente no fato de que, ao escolher Dom Pedro I como herói maior do sesquicentenário, a ditadura não abandonou o Tiradentes. Ao contrário, ela soube reivindicar os principais elementos que conformam o culto à sua figura, o martírio, o sacrifício pela pátria, que são também muito caros ao imaginário das Forças Armadas, a unidade mística entre os cidadãos, que é a associação da sua figura com a de Cristo, relativamente comum nas imagens produzidas sobre o Tiradentes desde o século XIX, proporcionava. E ao reafirmar as continuidades entre os sacrifícios do Tiradentes e o grande feito do Dom Pedro I, a ditadura celebrava a conquista da independência, alcançada finalmente em 22, como valor universal, diluindo as diferenças
e as rupturas entre as batalhas travadas pelo Tiradentes e pelo imperador. Então, por fim, eu acho que se pode explicar o protagonismo de Dom Pedro I em detrimento do Tiradentes, em 72, pelo fato de que, com o sesquicentenário, a ditadura pretendia comemorar a independência e não a liberdade, né? A primeira independência está associada diretamente ao imperador, em função do seu grande gesto às margens do Ipiranga. E a segunda, e isso eu estou dizendo em termos do imaginário popular, eternizada no lema da revolta de Vila Rica, liberdade ainda que tardia, indelevelmente ligada ao alferes. Portanto, o que se festejava em 72 era muito mais a independência que a liberdade, e era justamente nesse sentido que a ditadura elaborou e difundiu o slogan da festa, bastante popular naquele ano, como eu disse, a respeito da continuidade entre a independência política, realizada em 22, e a independência econômica, realizada, supostamente conquistada 150 anos depois. Então, foi a partir da associação entre a independência política e a independência econômica que as comemorações do sesquicentenário construíram a sua interpretação da história brasileira, inserindo a ditadura como parte fundamental da construção da soberania e, portanto, da história nacional. Era esse o tom do discurso rememorativo oficial do sesquicentenário. O retorno a Tiradentes e a Dom Pedro I encontrava sua razão de ser na ideia comum nos anos do milagre, segundo a qual o governo e sociedade estavam construindo um novo país. E, nesse contexto, era preciso enquadrar a luta pela liberdade de Tiradentes dentro dos limites e parâmetros do regime. Nesse novo país, não havia espaço para a liberdade revolucionária e disruptiva em nome da qual Tiradentes teria lutado. Tratava-se antes da liberdade de existir, segundo determinada perspectiva do que era considerado um tipo de comportamento e participação aceitável pela ditadura, que poderiam contribuir, segundo os preceitos do regime, para a construção do Brasil potência. Cara, o discurso do milagre. Era isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez e pedir desculpa se eu demorei um pouco mais. Janaína, nós que agradecemos imensamente a sua participação, muito obrigado. E agora, imediatamente, eu passo a palavra ao professor Carlos Francisco da Silva Júnior, né, para começar a sua exposição. Carlos, por favor. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todas, a todos, a todes. Peço desculpas, eu tive que mudar de cenário porque a conexão estava muito ruim. Espero que vocês estejam me ouvindo. Sei que não estão ouvindo tão bem. O cenário está meio escuro, mas, enfim. Vamos lá. Eu quero começar agradecendo ao convite, tanto do Rodrigo quanto da professora Yara, para participar desse evento de pós-graduandos da Sociedade de Estudos dos 800. Assim como o Diego, também senti uma certa surpresa, já que eu não sou um historiador oitocentista, embora esteja caminhando nessa direção mais recentemente nos últimos trabalhos, mas também entendo que um dos projetos que eu tenho desenvolvido coletivamente com meus colegas aqui das universidades baianas, federais e estaduais baianas, que é o Salvador Escravista, me permite um pouco adentrar esse universo do 800 para trabalhar a questão da memória, a questão da história e da patrimonialização, que é um tema que o Diego tocou bastante, então foi muito bom, porque a gente já faz essa dobradinha desde a Ampur. Então é bom vê-lo de novo, assim como é bom conhecer Janaína, e que a gente pode discutir um pouco a respeito disso. Eu fiz uma apresentação de slides, se puder ser colocada na tela, por gentileza, vai... Pronto. Muito obrigado pela apresentação. Bom, essa apresentação que eu pretendo fazer, que eu estou fazendo agora, ela é produzida no âmbito do projeto Salvador Escravista, que é um projeto que começou em 2020. É bem provável que uma parte do público já tenha conhecimento a respeito do Salvador Escravista. Começou em 2020. Tem uma dimensão local, obviamente a gente está pensando na história da escravidão, nas memórias da escravidão e também da liberdade, que é uma outra dimensão desse projeto,
em Salvador, e a gente faz isso nessa perspectiva coletiva, a partir desse debate a respeito das estátuas, das imagens, das homenagens, dos processos de nomeação e, mais especificamente, a respeito dos processos de patrimonialização. Eu escolhi como título dessa apresentação Repensando as Memórias da Escravidão na Sociedade Brasileira Contemporânea, mas tomando, obviamente, o Salvador escravista como o ponto principal das análises. Bom, como a gente sabe, há um contexto internacional, que é uma crítica global ao colonialismo e as homenagens aos colonialistas, aos escravistas, traficantes negreiros. É o caso aqui, por exemplo, do Edward Colston, que era um negreiro britânico da cidade de Bristol, que em junho de 2020, teve a sua estátua primeiro derrubada do pedestal, que é bastante significativo, e depois lançada no Rio Avon, na cidade de Bristol, que também tem uma simbologia muito forte. Esse movimento, que a gente sabe começa a partir do assassinato do afro-americano George Floyd pela polícia de Minnesota, em maio de 2020, cria essa movimentação global e esse questionamento global a respeito dessas homenagens a escravistas, a colonialistas. Aqui é um pouco da história do Colston e como essa história dele, de um sujeito envolvido com transporte, com escravização de africanos, e depois na construção de uma reputação positiva que lhe garante um certo lugar de prestígio na sociedade britânica, mais especificamente na sociedade de Bristol, era replicada em outros espaços, como, por exemplo, no contexto local, a gente tem essa figura aqui à direita, que é Joaquim Pereira Marinho, eu chamo seu Joaquim Pereira Marinho, que tem uma estátua em frente ao Hospital Santa Isabel, em Salvador. Era um negreiro, chega à Bahia na primeira metade do século XIX, como uma boa parte desses imigrantes portugueses, ele se alia a grupos locais, começa trabalhando como caixeiro e depois ele vai crescendo nessa hierarquia comercial até que ele consegue amealhar recursos suficientes para investir ele mesmo no comércio transatlântico de africanos escravizados. Aqui são alguns dados a partir do banco de dados Slave Voyages, está disponível online, que dá um pouco da dimensão da participação do Pereira Marinho. São 33 viagens da África, entre 39 e 1850. A gente já está falando de uma pessoa que atua no período da ilegalidade do tráfico, desse tráfico ilegal, considerando que, para o caso daqui da Bahia, desde 1815, já era proibido fazer tráfico ao norte do Equador, então você tem um longo período de ilegalidade. O Pereira Marinho já atuava dentro desse momento. E ele importou cerca de 11.584 africanos escravizados, dentro dessas estimativas do Voex. E assim como acontece no caso do Eduardo Colston e de outros negreiros, aqui na Bahia, na Inglaterra, na França, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, eles constroem uma reputação positiva, como a gente sabe, depois do final do tráfico, ter o seu nome associado a um infame comércio era, de alguma forma, negativa para a imagem desses comerciantes, sem contar que o Pereira Marinho era acusado de um monte de outros negócios que, para usar uma linguagem popular, queimavam o filme dele aqui. Então, ele faz esse investimento num processo de limpar a sua imagem, construindo uma reputação positiva. Nada novo no horizonte, seguindo isso que a gente tinha visto para o século XVIII, com o Eduardo Colston. Doa uma parte da fortuna dele para a construção do Hospital Santa Isabel. Ele foi provedor da Santa Casa de Misericórdia, que até hoje é responsável, administra o Hospital Santa Isabel, e daí, portanto, ele recebe essa homenagem na figura de um estátua. Essa discussão sobre a manutenção, a retirada, a derrubada das estátuas, começou em 2020, que é quando o Salvador Escravista também é fundado por esse grupo, por esse coletivo. Ela continua super quente no debate.
Ontem eu estava dando uma aula sobre história da Bahia que falava sobre câmaras e outras instituições no período colonial. E, eventualmente, o nome do Pereira Marinho apareceu e nós tivemos uma discussão bastante quente, mas bastante produtiva a respeito do significado da manutenção, de manter, de tirar, de questionar essas estátuas. O que mostra que ainda há muito campo para o debate. E uma das discussões que a gente travou nesse contexto é a relação entre a memória coletiva e a memória pública. E aqui eu estou pegando um pouco das reflexões, eu estou trabalhando, né, teoricamente, a partir das reflexões do Maurício Habwex, mas também da historiadora brasileira da Universidade de Howard, Ana Lúcia Araújo, que tem escrito amplamente sobre o tema das memórias da escravidão no Brasil e também no contexto africano, no Benin, mas também ela tem avançado em outras direções para pensar transnacionalmente como é que essa discussão está sendo dada, e aí a gente precisa fazer essa diferenciação entre o que é a memória coletiva, que é essa memória interna a esses grupos, e uma memória pública que se constitui a respeito dessas personagens, muitas dessas pessoas implicadas com o comércio negreiro, com a manutenção da escravidão ou a defesa enfática da escravidão em face de um movimento abolicionista das ações dos escravizados na busca por sua liberdade já na segunda metade do século XIX. Daí porque eu achei que, de alguma forma, era conveniente a participação também nessa mesa. E aí, obviamente, um dos temas que aparece quando a gente pensa no debate sobre essas memórias da escravidão e também memórias da liberdade, como essas estátuas atuam no bojo desse debate, é a questão da patrimonialização, que é o monumento ou a estátua como patrimônio. E uma das discussões que eu considero mais importantes a respeito disso, que foi tocado na apresentação do Diego, por isso que eu falei que o Diego antecipou muita coisa, é ótimo, é o debate sobre quem define o que deve ou o que pode ser patrimonializado. Porque quando a gente fala, normalmente quando esse debate aparece na cena pública e nesses espaços acadêmicos, ele dá a entender que a ideia de uma patrimonialização é algo estanque, perene, e que não pode ser modificado. Então, o Diego utilizou algumas expressões que, se vocês me permitem, eu gostaria de retomar aqui. Diego, estou dando crédito, viu? Sacralização dos monumentos, acho que foi um termo muito pertinente. Querela das estátuas, eu ainda não tinha visto o termo querela das estátuas, mas é um nome bom. E profanação dos monumentos. Eu acho que quando você fala em sacralização e a profanação, você faz a conexão perfeita. É como se construíssemos, de uma maneira coletiva, eu estou pensando enquanto sociedade, uma ideia de que esses monumentos eles têm uma aura sagrada. E aí a gente retoma o debate sobre o 800 e os seus personagens como uma espécie de inspiração para o século XX, para a República. E eu vou retomar isso daqui a pouco, quando eu falar, como uma espécie de inspiração para a República, e a gente não pode modificar. E quando a gente não... Enquanto que nós não discutimos, por exemplo, o que pode ser patrimonializado, quem pode ser patrimonializado, quem define o que é patrimônio ou não, ou se a gente caminhar no sentido na discussão da história da arte, quem define o que é ou não é arte? Quem é que definiu em algum momento que aquilo era arte? E qual o papel da sociedade civil em discutir como é que o seu espaço público deve ser ocupado? Seja através de homenagens por estátuas, por bustos, mas também através dos nomes de ruas. Quem é que define quem deve ou não ser homenageado? É uma discussão que já apareceu em outros debates, inclusive o Silvio Almeida já também trabalhou essa questão, que tem a ver com o direito à memória, mas no caso dele, chamou a atenção o direito à cidade. Isso retoma muito se a gente tomar por consideração o caso do Borba Gato, do que aconteceu em São Paulo no ano passado. A gente tem um debate bastante profícuo a respeito dessa discussão sobre o direito à memória e o direito à cidade. Mas eu vou me manter aqui nos 800 para não
para atender a demanda desse seminário. Tá? E uma outra questão importante é como é que essa patrimonialização, na forma como ela é constituída hoje, reflete a história e as memórias da escravidão no Brasil contemporâneo ou na Bahia contemporânea. O que é deixado de lado, o que é incluído, quem define, como define, a partir de quais critérios. São todas perguntas que nós, enquanto historiadoras e historiadores, precisamos fazer para criar um debate com um pouco mais de consistência, para além dessa ideia, dessa zona dos extremos, e quando eu falo dos extremos, não estou falando de extremismo, mas das duas pontas. Um extremo é você deixa a estátua como está, e no outro extremo, que é na outra ponta totalmente inversa, é você destrói a estátua. Eu costumo dizer que eu não tenho apreço nenhum pela figura do Joaquim Pereira Marinho. Inclusive, me sinto incomodado porque eu nasci no Hospital Santa Isabel. Então, eu não gosto da própria ideia de ter nascido nesse hospital com uma estátua do Joaquim Pereira Marinho, que é colocada lá em 1893. Mas entre essas duas pontas, a gente tem um longo caminho de discussões e debates para compreender essa história. Isso aqui é um pouco da imagem do Salvador escravista, da página inicial, vocês podem depois consultar. E aqui o que vocês têm nessas imagens são o que a gente chama de homenagens controversas, que estão espalhadas pela cidade, que são homenagens variadas a figuras da história de Salvador e, às vezes, da história do Brasil, não necessariamente associadas à Bahia ou a Salvador, mas que têm, de alguma maneira, participação com a questão do tráfico ou com a questão da escravidão. Aqui é o conselho que compõe o Salvador escravista. Temos alguns novos membros aqui. E eu queria apresentar isso através de duas figuras, esse debate que a gente está fazendo aqui, através de duas figuras do século XIX. Que fica abaixo é a Avenida Princesa Isabel, preciso explicar, né? Que é uma ligação que vai levar, para quem conhece Salvador, ao Porto da Barra, uma parte dessa orla de Salvador, uma praia belíssima. Então, você tem essa ligação pela Avenida Princesa Isabel, vocês notem que é uma região de classe média alta, enquanto você tem à direita um monumento que é recente, dos anos 2000, ao Luiz Gama, que fica numa região que é da periferia de Salvador, chamada de Largo do Tanque, que é, por sinal, muito próximo ao lugar onde eu nasci e me criei, que é muito recente, só para vocês terem uma noção dessa discussão. Já que a gente está falando em rua, vamos fazer uma comparação entre ruas. Essa, novamente, é a Rua Princesa Isabel, e essa à direita é a Rua Luiz Gama. É só um ilustrativo de como esse processo de nomeação e de homenagens eles são construídos. E isso e essa rua recebe um nome mais recentemente. Isso vai me levar a uma discussão aqui a respeito da memória pública da escravidão pelos nomes das ruas. O Salvador Escravista abriu uma oportunidade para nós de pensar outras temáticas também. E aí esse coletivo, nós ficamos curiosos para fazer um levantamento mais geral das ruas. E a gente conseguiu uma tabela de logradouros com aproximadamente 435 nomes, entre nomes de personagens e nomes de episódios ou de momentos históricos ou de localidades. Então, a gente tem mais ou menos 435 nomes. Não é uma tabela atualizada, exatamente, então ela remonta à década de 1990, ao início dos anos 2000. Algumas coisas já se modificaram, não muitas, mas algumas coisas já modificaram, mas elas dão um pouco dessa visão geral do que eu estou falando aqui. Desses 435 nomes, eu fiz um levantamento nada exaustivo, é importante destacar sobre os nomes, e eu consegui identificar positivamente 142, o que dá algo em torno de 32,6% do total de nomes nesses logradouros. Para minha surpresa, ou talvez não,
os termos relacionados à Bahia Imperial ou ao Brasil Império correspondem a 105 logradouros. Termos variadíssimos. Guerra do Paraguai, aliás, é uma coisa que me deixou um pouco surpresa. Tem um número grande de dimensões nesse que eu chamo de Bahia Imperial, Brasil Império. Chamei de Bahia Imperial, Brasil Império porque alguns nomes são de figuras como presidente da província daqui da Bahia no século XIX, mas e outros são pessoas que foram presidentes de outras províncias, mas que receberam essa nomeação. Sobre a Bahia colonial, nós temos 25 logradouros. Foram positivamente identificados nessa tabela. Da independência do Brasil na Bahia, 200 anos ano que vem, já que a gente está falando no ano da independência do Brasil, em 23, a nossa data magna por aqui, que é a independência da Bahia, temos 13 logradouros. Sobre personalidades ou sobre episódios da história negra, de resistência ou personalidades dessa história, nós temos 12 logradouros. Sobre personagens femininas, temos apenas 5. Sobre o abolicionismo, 4. Em informações sobre traficantes, nós temos 3 logradouros. Esse número dos traficantes ele não é real porque eu estou pensando só nos logradouros, mas quando você pensa em outras formas de homenagem, aí esse número aumenta consideravelmente. Mas só mostrando um pouco como é que essa memória pública ela é constituída, pensando em relação à história negra, o que inclui, naturalmente, a história da escravidão. E aqui eu queria focar um pouco nessa história negra. Nós temos uma presença mais visível de certos monumentos ou de certas construções que realçam e ressaltam essa história negra. Por exemplo, o caso da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que fica no centro histórico de Salvador. É meio que uma obra que ela não passa batida nesse cenário. Nós temos ainda outros desses espaços que tratam da história negra, como, por exemplo, os grandes candomblés da Bahia, como o candomblé da Casa Branca, que é visível, fica na Avenida Vasco da Gama. Então, quando o transeunte passa de carro, embora não esteja numa área turística da cidade de Salvador, o transeunte passa a pé ou de carro e ele tem como olhando à direita, ver naturalmente esse candomblé. Temos ainda o Monumento ao Zumbi dos Palmares, que é um monumento recente, que fica na região do Centro Histórico de Salvador, que é importante dizer, já sofreu todo tipo de ataque, inclusive já levaram a lança do zumbi. A lança foi roubada. E aí, em 2019, foi novamente recolocada a lança de zumbi. Só que, ao mesmo tempo que nós temos esses espaços, nós temos o que que a gente chama no contexto aqui, dos lugares esquecidos. Como, por exemplo, na freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, próximo ao elevador Lacerda, nós temos várias localidades que contam a história da escravidão, que eu estou chamando aqui especificamente do Complexo Negreiro da Conceição da Praia, porque você tinha o local do desembarque dos escravizados, você tinha a área da alfândega, mas você também tinha a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, que é um marco, obviamente, porque um grande número de africanos escravizados eram batizados no interior dessa igreja. Além, obviamente, dessas várias homenagens controversas que permeiam esse cenário urbano da cidade de Salvador. O que é que isso nos leva? A discutir algo que a historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto começou a discutir, agora nós temos trabalhado juntos, mas ela trouxe essa ideia dessas homenagens como patrimonialização do racismo, que é como esse patrimônio material, através dessas estátuas, através desses bustos, através dessas homenagens, reforça o racismo
no interior da sociedade brasileira. Então, essa é uma noção que ela vem trabalhando e gentilmente me convidou a envidar esforços para refletir sobre isso. E o que é que isso leva? Primeiro, a uma resistência a discutir o tema das homenagens. A criminalização dos movimentos sociais, como a gente viu no ano passado, no caso do incêndio à estátua do Borba Gato. E uma interdição do debate pela utilização de uma linguagem violenta para descrever esses ativistas. E aí o Diego também chamou atenção para isso, quando ele fala da linguagem do vandalismo. Ou aparentemente não violenta, quando a gente fala de intervenção artística, quando essa intervenção artística é também uma intervenção política. Portanto, ao lançar no âmbito do artístico apenas, você esvazia o conteúdo político das manifestações. E arte também é política, como a gente sabe bem. E aí, em substituição, a proposta, que é formulada também pela Ana Flávia, que a gente tem trabalhado juntos, agora é de um processo de patrimonialização do antirracismo, ou seja, já que a gente está falando em patrimônios e patrimonialização, é despatrimonializar o racismo, ao passo que nós patrimonializamos o antirracismo, que aparece de diferentes maneiras, inclusive através dessa discussão pública sobre o significado desses patrimônios culturais, que a gente está chamando aqui de patrimônios escravistas, e a visibilidade desses patrimônios materiais e imateriais anti-escravistas, sem estabelecer de maneira nenhuma equivalência entre as diferentes homenagens. Então, essa é um pouco uma reflexão mais ampla que a gente tem tentado desenvolver, que envolve história, memória e, naturalmente, patrimônio, patrimonialização e despatrimonialização no âmbito do Salvador escravista. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha me feito claro nessa apresentação. E é isso, obrigado novamente pelo convite. Carlos, nós que agradecemos, né, sua participação ilustre aqui conosco. Lembrando que nós temos mais de 80 pessoas assistindo à nossa mesa, né, nos diferentes dispositivos e mídias sociais. E a gente tem alguns minutos, eu peço para que as pessoas interessadas em nos enviar perguntas, por favor, se manifestem no chat, se essas perguntas chegam até a gente. Mas enquanto as pessoas vão vencendo a timidez, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, coletiva para a mesa. E quando eu disse, Janaína, que o seu livro faz parte da minha bibliografia, né, todos os semestres os meus alunos de Brasil 2, de Brasil Império, começam a discutir a independência do Brasil a partir do seu capítulo sobre Dom Pedro I. Né? Então, acho que os meus alunos que estão te assistindo, eles devem estar muito felizes assim, de estar te vendo assim, né? Pessoalmente. Então, aquela conversa com a bibliografia é sempre muito bom. Mas eu acho que né, você constrói a sua reflexão, né, que eu acho excelente, em torno da ideia de convencimento, né, como os festejos foram fundamentais para que, né, se construísse um convencimento da população em torno do regime, né, então foi fundamental. Eu peço para os alunos fazerem, inclusive, o exercício de perguntar para os pais deles, ou para os avós, etc., como que eles festejaram, né, o 1972, e aí os relatos são incríveis, né? Fizemos bandeirinhas na escola, né? É bastante interessante. Mas aí, também ouvindo, né, o Diego e o Carlos, eu gostaria de ouvir vocês sobre o sentido de, né, esse processo de empatia, né, convencido. Como que podemos criar políticas de quebra desse convencimento, né, aquilo que o Carlos nos diz, né, de uma patrimonialização, antirracista, né? Enfim, eu pergunto isso porque eu vivo em Campinas, né? E Campinas é uma cidade imperial. Aqui a gente anda pelas ruas, né? O direito à cidade, que o Carlos, né, também nos fala, e o Diego também, né, aborda nas suas pesquisas. Ao transitar por Campinas, são todos os barões do café aqui da região, né? Uma cidade da segunda escravidão, né, que enriqueceu a partir desse momento. E, enfim, eu gostaria de ouvir vocês sobre o sentido né, de se criar convencimento, mas ao mesmo tempo de um esforço que envolve, né, políticas de patrimônio, memória, ensino, né?
história pública, porque há uma cultura histórica na qual as pessoas gostam de história, né? Eu lecionar a história do Brasil Império recentemente é muito bom, tem muitas novelas abordando o tema, e como que isso chega até as pessoas, né? Como que, enfim. Então, eu gostaria de ouvir vocês mais nesse sentido, né? Se criar consentimento e de se criar, né, rever esse consentimento em outras direções, como podemos fazer isso no sentido, né, que envolve ensino, por exemplo, e outras atividades que nós, historiadores, podemos nos engajar. Então, muito obrigado. Passo a palavra a vocês, né, na ordem, começando com o Diego, Janaína, em seguida ao Carlos. Rodrigo, eu posso aproveitar, não sei como a dinâmica seria, posso encadear uma pergunta para o Diego e para o Carlos? Porque, enfim, eu acho que esse tema que vocês trouxeram, né, cada um de um ponto de vista, é muito interessante e tem me interessado muito ultimamente, assim, eu tenho me interessado muito por essa questão dos monumentos num contexto diferente, né, no contexto dos monumentos construídos nos países pós-comunistas da Europa Central, depois de 89, e eu tenho um monumento construído em 2014 em Budapeste, né, já nesse contexto da emergência de um governo de direita aqui, que, né, tem remodelado a cidade toda, e é um monumento muito interessante, porque é um monumento que evoca a inocência húngara diante da invasão nazista, mas que irritou muito as comunidades, né, os parentes de vítimas do Holocausto, justamente porque silenciava o papel do Estado húngaro na deportação. E é um monumento muito interessante, porque, na verdade, o que é mais interessante é que à frente dele se coloca um contramonumento. As famílias das vítimas que vão lá e que escrevem o significado daquele monumento, que a comissão, o Estado não consultou os especialistas, não debateu com a sociedade, com os acadêmicos, enfim, com os parentes das vítimas. Então, é um contramonumento bastante interessante, em que eles levam fotos, recordações, né, dos seus parentes vítimas. E aí, ouvindo vocês, eu fiquei pensando como é que esse debate com relação ao contramonumento, né, o Carlos falou um pouco no final dessa patrimonialização do antirracismo, que, num certo sentido, me lembrou um pouco a ideia do contramonumento, enfim, de outra maneira, mas eu queria perguntar como que essa discussão a respeito do contramonumento tem sido feita com relação a esses monumentos, ou com relação ao debate, como o Diego disse, a querela das estátuas no Brasil. Penso que sou eu. Bem, primeiro eu queria de novo agradecer, né, por estar aqui com vocês. Que manhã incrível, né, e poder ouvir todos vocês, conhecendo também pessoas que eu conheci pelos textos, e aqui reencontrando o Carlos. Foi muito legal a nossa dobradinha de novo, né, e as nossas aproximações no modo de pensar. E as perguntas são ótimas, né? Justamente está em jogo a questão do convencimento, da possibilidade de consensos, que é algo que a professora Janaína comenta nos seus textos, quando vai falar da comemoração, também como essa possibilidade de criar consensos, né? E nesse ano, certamente, esse debate vem novamente à tona, né? Que consensos são possíveis numa sociedade tão diversa como a nossa. E quando a gente fala de políticas de patrimônio, né? E eu também, além de ter uma atuação acadêmica, eu também atuei em órgãos de patrimônio, trabalhei na Fundação Cultural de Joinville, fui gerente de patrimônio cultural, e a gente sabe o quão difícil é esse diálogo entre um corpo de especialistas do patrimônio, entre o saber especializado e a sociedade civil, né, que de alguma forma precisa se envolver nessas discussões. E o saber técnico, a linguagem técnica, por vezes afasta, né, afasta uma ampla participação democrática nas políticas de patrimônio. E aí se criam, né, se costuma criar políticas de educação patrimonial, que por vezes justamente é para convencer aquilo que já foi decidido, tá? Você cria, eu brinco com os meus alunos quando aula, tem uma disciplina de arte, história e patrimônio cultural, que algumas práticas de educação patrimonial são como catequeses patrimoniais, né? Ou seja, você aprende a gostar daquilo que já foi escolhido, que é patrimônio.
E esse debate sobre o que é patrimônio, como cuidar do patrimônio, o que fazer com o patrimônio, tem que ser um debate amplo. E essa sacralidade, né? E aí eu me inspiro para falar de sacralidade no Pierre Bourdieu, né, quando ele fala da transubstanciação simbólica das coisas. Algumas coisas são transformadas, adquirem um valor que não tinham, passam a ter. Em que situação se transformam simbolicamente bens em algo sagrado, ou seja, separado do uso cotidiano e comum para um uso muito particular e especial, né? Então, de que maneira esse debate é feito? As políticas de memória, as políticas de patrimônio precisam incluir no debate que não é só no que fazer com o patrimônio que já foi patrimonializado, mas no próprio processo de patrimonialização. Esses debates precisam, eu sei que eles vão ser acalorados, eles são geralmente tensos, mas é dessa tensão que deve vir a decisão do que fazer, né, com os patrimônios que estamos criando e com os patrimônios que já foram criados. Quando monumentos ainda evocam uma homenagem, a gente não pode esquecer que essa função é a função primordial de monumento. A gente como historiador, tem que pensar, mas ele lembra uma determinada época, né? Ele foi construído por um determinado período, ele é um documento para o historiador, e a gente tem muita dificuldade de se desfazer de coisas, porque você imagina a potencial de pesquisa, né? A potencial documental de tudo que foi construído em sociedade. Só que ele ainda continua, não é só um adorno, né? Ele ainda é uma homenagem. Essa homenagem continua sendo justa, né? Precisamos ter um debate público sobre a justa memória. Que memória é justa? Que memória pública devemos evocar? E aí esse debate também é o que fazer com isso. Não necessariamente é destruir, eu sou totalmente contra uma política de Estado que remova todos os monumentos, porque seria uma política de anistia. A gente simplesmente apaga e não quer discutir, põe tudo na caixa preta, tira os monumentos, põe tudo num grande pátio dos monumentos caídos, como se fez com monumentos do comunismo por toda a Europa. Então você tira, coloca num outro lugar e está resolvido. Isso é uma anistia, uma memória que você não... é uma forma de esquecimento por anistia. Eu acho que o debate tem que ser acirrado, tem que ser feito. Em muitos casos, é um contramonumento. Né? Você pode... Ou uma subversão, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Usar a própria força do monumento. Veja, o monumento na praça pública é um lugar de visibilidade. Grupos invisibilizados se apropriam do monumento, né? Como foi, por exemplo, com o Monumento às Bandeiras de São Paulo, e como acontece todo ano no monumento aqui de Joinville, que é o Monumento ao Imigrante, que grupos de religiosidade afro-brasileira, do candomblé, fazem uma lavagem ritual do monumento. Assim como fazem lá em Salvador também, né? Aquela lavação da igreja, né? Eles fazem aqui uma lavação com flores, e fala assim, olha, monumento a imigrante, né? O negro não seria também uma espécie de imigrante? Joinville é uma cidade muito focada na memória da imigração germânica, não sei se vocês conhecem a cidade, né? Memória da imigração germânica, um dote da princesa Fresca Carolina, filho de Dom Pedro I. Então, gira em torno dessas memórias emblemáticas, e esse tipo de ato contesta essa memória. Olha, se Joinville é uma cidade de imigrantes, também é uma sociedade de pessoas negras. Também existiram pessoas escravizadas aqui, embora só se foque na imigração germânica. Então, é um ato reiterado anualmente, né, já há mais de 10 anos, que chama atenção para outra coisa. É uma contra-monumentalização, né, muito respeitosa, inclusive, né, porque é um ato de sacralização também, né, você fazer uma lavação ritual. É um ato de purificação, e o que isso significa. Então, existem várias formas de subverter, porque esses atos, e aquilo que chama atenção, nos levam a reabrir as interpretações do passado, ver o que foi oculto, expõe o como a nossa história ainda é excludente, como ela deixa de fora alguns personagens importantes, alguns fatos, sobretudo quando essa história está numa história pública, quando se torna uma memória pública, e precisamos de outras histórias públicas, de outras memórias públicas. E esses atos, às vezes, acontecem de formas fora da ordem, subvertem uma determinada ordem, justamente em situações em que não são ouvidos. Né? No caso de Bristol, não foram ouvidas as reclamações para retirar daquele monumento. Né? E o ato performático, né, chamou atenção para isso em escala global. Né? Todo mundo ficou vendo na TV o monumento sendo tirado ao rio. E isso aconteceu no Brasil com o Borba Gato, o incêndio do monumento, né, que foi o que nos aproximou pela primeira vez, né, Carlos? Então, eu acho que esse debate, a gente precisa de políticas de patrimônio mais participativas e de debates mais democráticos sobre as nossas memórias públicas e nossas histórias públicas. E aquilo que a gente entende e que a gente quer como patrimônio cultural. Esse é o meu modo de pensar, né, sobre isso. Obrigado. Janaína, por favor. Obrigado, Diego.
Rodrigo, então, né, eu vou comentar um pouco a sua questão. Inclusive, eu queria dizer que eu fiquei muito curiosa para saber depois os relatos dos pais dos seus alunos, porque é engraçado que, em geral, prevaleceu durante um tempo um certo esquecimento, né? As pessoas não falavam muito do sesquicentenário, acho que, inclusive, por uma certa vergonha, no certo sentido, de se associar a algo promovido pela ditadura, né? Mas pensando um pouco nessa questão, né, de como a ditadura, né, em certo sentido, se apropriou da história da independência, da história nacional para criar consenso, eu acho que isso bom, não foi algo exclusivo, né, da ditadura, não é algo, inclusive, exclusivo de regimes autoritários, né? Acho que sobretudo, acho que regimes democráticos, às vezes, fazem esse movimento, né, de se voltar para o passado para criar um consenso com relação ao presente, né? E a ditadura, acho que, nesse caso específico do sesquicentenário, ela conseguiu fazer, acho que era muito importante para eles naquele momento, normalizar, num certo sentido, a história nacional, normalizar a ruptura de 64, né, e colocando, portanto, essa ruptura não como uma ruptura, mas como um desdobramento da história, e, nesse sentido, a recuperação que eles procederam de 22, né, foi muito, e do Dom Pedro em si, e de outros episódios, né? Porque aí tinha uma recuperação de personagens militares que foi importante para eles. Tinha uma recuperação, por exemplo, né, o Carlos estava falando lá da Avenida Princesa Isabel, tinha uma recuperação do 13 de maio, né, a partir de cima, né, uma história de cima para baixo, e eu acho que, então, esse retorno que foi feito ali ao passado para fazer da ditadura um desdobramento da história, foi feito com muito sucesso, não só porque eles fizeram um movimento duplo, né, de se voltar para o passado, mas esse retorno para o passado projetava um futuro. Quer dizer, só fazia sentido esse retornar ao passado na medida em que eles projetavam, a partir do passado e do presente, um futuro grande, né? Um Brasil-nação, enfim, desculpa, um Brasil potência internacional. Então, acho que eles foram muito hábeis nesse sentido em tomar a história. Acho que naquele momento apareceram outras versões da história nacional, versões dissonantes da história nacional. Acho que apareceu em crônicas no jornal, apareceu nos meios intelectuais, nos eventos que a academia organizou, apareceu no filme do Joaquim Pedro de Andrade, Os Inconfidentes, mas acho que a ditadura deu o tom, né, de como as comemorações se realizaram naquele ano. Ela conseguiu realmente se apropriar do discurso cívico-patriótico naquele momento e projetar, a partir do passado, um futuro que eles estavam construindo. E pensando nisso, acho que é muito inevitável para mim, eu vou jogar aqui a coisa no ar, enfim, né, não sei se a gente tem tempo para debater, como isso difere do bicentenário, em termos da apropriação do passado pelo poder. Quer dizer, é bastante expressivo como o atual governo está silencioso sobre o bicentenário. Quer dizer, inclusive, me parece perdendo uma oportunidade como a ditadura não perdeu. Né? A ditadura conseguiu prolongar um sentimento de nacionalismo positivo, de nacionalismo para frente, né? Que vinha crescendo pelo menos desde 70, né? Desde 1970.
Então, me chama muita atenção, num certo sentido, não sei se a gente pode entender dessa maneira, me parece ser isso, esse desprezo pelo passado, né, do atual governo, que não é próprio nem de regimes autoritários, como não foi o caso da ditadura, né? Janaína, muito obrigado. Passo a palavra ao Carlos. Bom, obrigado pela pergunta, Rodrigo. Bom, eu vou começar. Eu vi que tem uma pergunta também, né? Uma outra pergunta. Eu vou começar pela sua. Como criar empatia? Eu acho que, primeiro de tudo, é preciso pensar numa perspectiva educacional. Porque às vezes a gente discute aqui numa coisa quase etérea, né? A gente está discutindo sobre as teorias, sobre as reflexões teóricas, sobre as diferentes abordagens, e isso é importante porque a gente cria estofo acadêmico, bibliográfico, o que não impede de estarmos envolvidos no debate político, mas esse é um nível da discussão. Mas o outro nível da discussão é interagir e trazer essa discussão para o âmbito da sociedade civil organizada. Porque na prática, é uma coisa que a gente fala, a gente faz muita discussão sobre isso, mas na prática é a sociedade civil organizada, da qual nós fazemos membros de uma maneira coletiva, da qual nós somos membros coletivamente, que é essa sociedade civil que vai decidir sobre o destino das estátuas, ou dos monumentos, ou das homenagens, pressionando as autoridades, pressionando os entes públicos, os edis municipais, os deputados, enfim, quer dizer. E isso passa por um trabalho educacional, porque senão o que pode acontecer, e frequentemente acontece, mas a estátua lá de Joaquim Pereira Marinho, ninguém nem vê, ninguém nem sabe quem é. Mas esse é o problema, a estátua permanecer lá e as pessoas passarem todos os dias, olharem para aquela estátua e acharem normal que ela esteja lá, não, porque ela não está lá, mas ela não... No caso eu uso sempre o Pereira Marinho, que era meu alvo preferencial nesse caso, porque ele é mais emblemático disso. Mas podia ser qualquer outro monumento. O fato de ele estar lá no espaço público, Pereira Marinho está no espaço até privado, mas estar no espaço público conta uma certa história. E aí, quando você faz essa reflexão, o Diego está... Hoje a gente está na dobradinha. Quando ele fala que, como foi a expressão, para recuperar aqui, você aprende a gostar daquilo que foi escolhido para ser patrimônio, é um pouco disso, né? Você está passando e aquilo ali, mas é patrimônio, mas em que momento? Por que aquilo virou patrimônio? Sabe? Então, é preciso fazer essa discussão. Por isso que o Salvador Escravista é mais do que um site para nós, historiadoras e historiadores. Ele é um site que se pretende servir como uma ferramenta também educacional, de discussão antirracista, justamente para que a gente tenha um espaço para entender quem são essas personagens. Acho que essa é a forma de sensibilizar para a discussão da permanência, da continuidade ou não desses monumentos nesses espaços públicos. Acho que essa é a forma, trazer a sociedade civil para a discussão. Não é a gente fazer uma coisa afastada e pronto, aqui, o nosso acúmulo é esse aqui. Acho que não, vamos trazer todo mundo, os movimentos sociais, vamos discutir isso, porque na prática, São João não foi historiador que fez a manifestação do Borba Gato, né? O movimento sem Borba Gato. Acho que a gente tem que ter também, calçar as sandálias da humildade e compreender que nós somos partícipes no processo, mas esse processo ele se encaminha de diferentes maneiras. Sobre a coisa dos monumentos e dos contramonumentos, eu acho interessante. Quando a estátua do Colston, que é outro alvo referencial das minhas discussões, quando ela foi derrubada e foi lançada no Rio, colocaram uma estátua de uma ativista negra chamada Jean Reed no lugar. Depois retiraram a estátua porque disseram não, porque vocês não tiveram autorização, etc. Mas foi uma forma de contramonumento. Tem o monumento do Colston, agora tem o monumento da Jean Reed. Eu só me preocupo com isso por um motivo, para não criar equivalência. Eu acho que é perigoso a ideia de criar equivalência, que você pode manter uma estátua de um escravista porque você colocou uma estátua de uma personalidade negra, como se você pudesse manter a estátua do Borba Gato, porque do lado você botou uma estátua, um monumento de um indígena. Não, então agora está tudo bem, porque está um do lado e aí agora vocês têm as várias narrativas.
E eu acho isso perigoso. Eu gosto da ideia de incluir monumentos sobre populações indígenas, sobre populações negras, personalidades. Sou super favorável. Só me preocupa a possibilidade de que isso seja pensado a partir de um critério de equivalência. De que, não, você coloca um e outro, então está tudo certo, a discussão está resolvida. Aí você vai ter uma profusão de monumentos, uma profusão de estátuas e a discussão de fundo continua lá desbalanceada. Eu vi que também alguém perguntou, porque eu falei lá dos extremos, aí eu vi que alguém perguntou aí. Estou até te antecipando, Rodrigo, desculpa, mas é porque eu vi, fiquei curioso. Sobre os extremos. Veja só, quando eu falo dos extremos, eu não. Porque tem um papo agora, ano eleitoral, já está um papo aqui, né? De extremismos. Quando eu penso em extremos, eu só estou falando nos pontos, entendeu? Nas pontas, uma ponta e outra ponta. Estou falando extremos nesse sentido, somente. Mas dentro desse âmbito de uma ponta e outra, entre manter a estátua do jeito que está e retirar e destruir a estátua, você tem um monte de coisa que pode fazer. Eu sou meio irreverente, mas tem um conjunto de coisas. Por exemplo, é possível fazer uma intervenção artística na estátua. É possível que tem uma dimensão, obviamente, política. É possível, vou dar um exemplo aqui, tirar uma estátua de um traficante e colocar ela pendurada de cabeça para baixo na Baía de Todos os Santos, afogada. É uma intervenção artística, política. É possível devolver a estátua para a família, não é seu parente? Fique com sua estátua. É possível você colocar essa estátua no museu, virada de... Eu estava falando isso na aula ontem. Já pensou que é mais impactante que você pegar a estátua de um colonialista, um escravista, coloca no museu virada de costas? Está lá no canto da vergonha. Aquilo tem um impacto também para a pessoa que visita o museu. Ela não vai ver a cara daquele personagem, mas ele está lá. Não é conservação, não é patrimônio, está lá. Está conservado. É possível pensar, eu já vi virtualmente alguns museus da Alemanha, que eles rebaixam o nível do piso, colocam essas estátuas ali, então as pessoas olham aquela estátua para baixo. Sabe? Eu acho que isso também é impactante. Não é o Pereira Marinho olhando, ou qualquer um desses caras, ou Colston olhando de cima num pedestal para as pessoas. Mas são as pessoas olhando para baixo para olhar para esse personagem. Quer dizer, entre um polo de discussão e outro, tem um monte de coisa. Ontem até rolou uma discussão lá sobre, na aula de Bahia, só para concluir aqui, sobre apagamento, né? Vai tirar, vai destruir, e aí vai apagar. Falei, a única forma de apagar a história desses caras aí, ó. A estátua do Pereira Marinho morreu no final da década de 80 do século XIX. A estátua de 93. Estou em 2022 falando do Pereira Marinho. A única forma de apagar a história do Pereira Marinho é se o Doutor Estranho, para quem gosta do universo cinematográfico Marvel, chegar, lançar algum feitiço e todo mundo esquecer, e tudo que foi escrito sobre o Doutor Estranho, sobre o Pereira Marinho, foi apagado dos livros. Porque, de outra forma, ele está... Você não vai apagar. Inclusive, qualquer manifestação, o Colston não deixou de existir. E a história do Colston não deixou de existir porque retiraram a estátua dele. Inclusive, esse é um novo capítulo da história do Colston. Se alguém deve estar fazendo agora uma nova biografia do Colston. E um capítulo final da história do Colston vai ser o Colston no século XXI. Negreiro ao mar. E aí vai ser um capítulo sobre esse movimento. Quer dizer, eu acho que a gente está dando mais material para a produção historiográfica, sabe? Agora é uma discussão que tem esse cunho político. Perdoem pela irreverência, mas às vezes eu gosto desses exemplos porque eles mostram a variedade de possibilidades. Carlos, é excelente, excelente. A ideia de biografia total, né, do Jacques Le Goff, né, que história e memória, né, como ele faz no São Luís. Bom, teríamos assunto para mais uma sessão, né, a conversa poderia se alongar, né, por mais algumas horas, eu imagino, ou por mais um colóquio específico só sobre o tema, mas, no entanto, nós, infelizmente, teremos que encerrar a nossa terceira mesa do quarto encontro de pós-graduandos da Sociedade do 800. Lembrando que hoje é o nosso último dia de evento, né, nós temos à tarde mais seleções, mais simpósios temáticos, né, então temos
mais uma tarde, né, de trabalhos. Mas eu aproveito, então, para agradecer, né, os professores que gentilmente aceitaram o nosso convite, né, para essa mesa, Diego Finder Machado, Janaína Martins Cordeiro e Carlos Francisco da Silva Júnior, né. Agradeço também à Sociedade Brasileira de Estudos 800 e à Secretaria de Eventos do IFISH Unicamp, né, o Ricardo Seudin e toda a sua equipe, né, que nos ajudou com a transmissão do evento no YouTube e outras mídias sociais do IFISH, né. Agradecemos aos colegas, né, que se dispuseram a coordenar os 24 simpósios temáticos que compuseram o nosso evento. E agradeço também, né, ao meu colega José Alves e a minha colega Yara Lise Schiavenato, né, que trabalhamos juntos há meses, né, organizando esse evento. E, por fim, também gostaria de dar um agradecimento super especial à nossa equipe de graduandos e pós-graduandos que atuaram com a gente aí, né, durante esses dias todos, coordenando as mesas, dando suporte aos convidados, né, e, enfim, muito obrigado a todos vocês. Desejo uma boa tarde a todos, espero nos ver em breve, agora pessoalmente, né? Até logo, gente.